Ricardo Hirsch, seja muito bem-vindo ao Seeking Growth Podcast. Obrigado aí pelo papo, Axel, pelo convite. Cara, vamos falar bastante de corrida e tentar colocar de uma maneira bem simples para todo mundo entender bem, cara. Vamos lá. Faz uma breve apresentação sobre você, Ricardo, rapidinho, para quem ainda não te conhece. Hoje, 47 anos de idade, hoje em 2024, corredor, já fui triatleta, já brinquei de ciclismo, joguei bola, fiz um pouquinho de tudo, fui bastante moleque e formado em comunicação, sou apresentador do podcast Três Lados da Corrida, junto com outros dois grandes nomes aí do mercado, o Rodrigo Roenes e o Danilo Balu. E tenho uma assessoria esportiva há 24 anos, a Personal Life, e à frente disso daí já ajudando muita gente a conquistar diversos objetivos, desde os seus primeiros 5 quilômetros até maratona, Ironman, ultramaratona, enfim. E recentemente estou mais na corrida agora. O que te levou para essa parte da corrida, do endurance de uma maneira geral lá atrás, Ricardo? Fluiu natural, assim, Axel, foi uma coisa que eu desde pequenininho eu praticava muito esporte e gostava de correr. Então todos os esportes que eu fazia eu acabava colocando a corrida como uma forma de preparo, assim, mas não pensando só no treinamento, mas porque era uma coisa que eu gostava. Então, durante um tempo, por exemplo, eu fui jogar squash, treinei muito, uns 2, 3 anos, bem molecão assim, e eu colocava a corrida eu sozinho por prazer para eu tentar me condicionar. E daí, quando eu fui ficando um pouco mais velho, minha irmã fez faculdade de esportes, eu conheci esse meu irmão, começou a correr, daí ele começou a fazer duatlon, e daí naturalmente a coisa foi meio que me levando ali, assim, sabe? Ah, pô, vai ter uma provinha ali, eu nem treinava, vamos correr. Daí fui correr com ele a primeira vez uma prova de 6 quilômetros, daí depois uma prova de 10. E daí as coisas foram acontecendo, daí eu comecei a treinar sério, numa realidade totalmente diferente do que é hoje, né, cara? Que, imagina, eu comecei a treinar, a minha primeira prova de 10 quilômetros foi em 94. Imagina isso, há 30 anos atrás. Como é que vocês faziam? Porque esses dias eu vi, teve o lançamento do Garmin novo, né? O Fênix 8, eu acho. E aí, acho que a página do Garmin da Austrália postou o primeiro em 2000 e, sei lá, 7, Mais 8, ou menos isso, que era um puta trambolho enorme no braço. Isso em 2007, 2008, né? Então, porra, muito tempo já depois da É, sua primeira corrida aí de 10 km. é isso. Um puta trambolho no braço e tal. Como é que vocês faziam na época? Porque hoje em dia parece que, cara, você vai começar a correr, no mínimo que você tem que ter é um relógio, né? Hoje em dia, pelo menos essa é a cabeça da galera. O que é ruim, né? Porque se coloca uma barreira, né? A corrida, o barato da corrida, o legal da corrida, assim, principal é que ela é simples, de fato, em todos os aspectos. Então, qualquer pessoa faz, porque é natural do ser humano. Então, criancinha mal ficou de pé, ela já quer correr, né? Porque o que ela vê, ela quer chegar logo. Uhum. Então, ela já acelera o passo dela. E a gente tirou isso, né? Ah, pô, vai começar a correr, pode ter que ter o tênis tal, o relógio tal, e daí muda muito. Então, assim, o que eu falo até para todo mundo que vai começar é começa com o que você tem. Se você não tem relógio, cara, hoje tem um monte de aplicativo no celular que pode suprir, principalmente esse começo, até para ver se a pessoa gosta, não gosta, se ela desenvolve e tal, para depois ela pensar, ver se vale a pena ela investir, colocar uma grana ali nisso daí, porque, cara, custa caro, não é pouco dinheiro, enfim. Mas lá atrás a gente fazia como eu costumo fazer hoje com os meus alunos, na assessoria, que é trabalhar muito a percepção de esforço, e aprender não só se ele está forte ou se ele está fraco, mas ele também entender e se conhecer, saber ter uma noção muito boa do ritmo que ele está correndo. Então, eu falo para todo mundo fazer uma brincadeira inversa hoje em dia. Em vez de ela olhar o relógio e falar, eu estou no ritmo 5 por quilômetro, antes de olhar o relógio, ela pensar. Ela fala, pô, nesse ritmo, essa frequência, aqui respiração que eu tô, o barulho da minha passada, tal, eu acho que eu tô a 5:05. Daí ela olha no relógio. Então Cara, dela começa. sim, eu tô começando a correr agora, né? Como eu te falei antes da gente começar, e eu tô nessa jornada aí. Eu fiz uma meia maratona no começo do ano e
Só que ali eu não sei, não clicou tanto quanto a parte de treinamento que eu tô fazendo agora, né, específico da... Eu acho que é porque eu tava correndo mais num ritmo só específico, não tava correndo, não tinha uma variação tão grande, Sim. sabe? Tipo, Não de estava correr treinando. rápido. É isso. Eu tava correndo ali, tipo, sempre naquele ritmo, às vezes um pouquinho mais acima do que eu ia fazer a prova, né? Do que eu queria fazer abaixo de 2 horas, né? Esse era o objetivo. E eu consegui, mas eu ficava ali, 5h40, 6, aí um dia 6 um pouquinho mais, mas ficava nessa margem. Agora, como eu tô me preparando para 5 km, tentar fazer 5 km abaixo de 20 em dezembro, agora já muda muito o treino, né? Eu tenho que correr rápido e aí eu tenho que correr devagar também em alguns treinos. Então, agora essa percepção tá começando a clicar mais e eu tô tentando começar a me conhecer um pouco melhor. E até, tipo, entender o relógio, porque, por exemplo, eu tenho um polar, né? E aí, dando uma pesquisada e tal, eu vi que às vezes o polar, o GPS não é o melhor dos mundos, e eu corro, por exemplo, na Sumaré, corro no Jardim das Perdizes, tem uns pontos que ele fica meio cego. No treino de tiro que eu fui fazer no Jardim das Perdizes semana passada, eu tava num pau. Eu olhei pro relógio e tava 5h15. Eu falei, nem fudendo que eu tô a 5h15. Esquece essa porra aqui, continua fazendo o que você tem que fazer. Tenta chegar lá no ponto que você tem que chegar no tempo, né? Que eu marquei meio que A e B e tentei ficar sempre ali nos 3 minutos que era pra fazer. E, tipo, deu certo. Claramente foi aquele momento que o relógio meio que deu um apagão por causa do GPS, por causa da localização que eu tava e tal. Então, agora que eu tô começando a entender melhor isso, e eu acho que isso daí devia ser a primeira coisa que as pessoas deviam focar, né, cara? É o principal, porque você não pode depender de uma coisa, de um relógio, porque é o que você falou, e não é a marca não, tá? Isso daí acontece com todas. Com Garmin, com Polar, com Tem o Coros, com... GPS que tem é, lugar que não pega. tem, é normal, assim, Sim, isso no Brasil mais ainda, porque a gente tem uma cobertura de satélite, né, porque o GPS ele é o Global Position Satellite, então você tem que ter um número de satélites suficiente te mandando sinal no relógio para que ele sim, seja o mais preciso possível. E no Brasil a gente não tem a mesma cobertura que tem nos Estados Unidos, por exemplo. Só que mesmo nos Estados Unidos a gente tem esse problema. entendi. Agora a gente vai em outubro, agora eu vou acompanhar alguns alunos que vão fazer a maratona de Chicago. Até o 16º quilômetro, esquece, ele não funciona. É Porque os mesmo? prédios, prédio com mais de 50, 60, 70 andares, e fica assim, quando você pega a árvore fechada, quando está tempo Sim, nublado, então o GPS ele se perde. Então, é importante você ter essa percepção, porque às vezes você fala, cara, sei lá, você esqueceu o relógio, acabou a bateria do relógio, um amigo teu te chamou, você tá numa viagem de férias, e o cara falou, vamos na corridinha. Daí você vai correr, mas daí você cansa logo no começo. Se você não trabalha isso, você muitas vezes fica refém de uma tecnologia. E o mais importante, que é o que eu falo para todo mundo, o melhor corredor, fazendo um paralelo aí do cross, né, o melhor atleta do cross não necessariamente é o cara mais forte e mais resistente. Ele tem que ser o cara que se conhece melhor, porque ele tem que saber como ele vai executar tudo aquilo. Isso em qualquer modalidade. Na corrida é igual, não é só o mais rápido ou mais resistente. É aquele que se conhece melhor, porque ele vai saber o momento que ele tem que diminuir o ritmo, ele sabe administrar o ritmo para de repente fazer mais linear ou não, ele sabe se aquela subida ele consegue subir correndo num ritmo forte ou tem que ser muito lento, ele sabe quanto tempo ele pode retomar o ritmo dele depois da subida. Isso tudo você só vai aprender fazendo. É só a prática que te leva. Só que quando você fica refém do número no pulso, você fica burro, entre sim, aspas. Né? sim, Você sim. fica, pô, será que eu posso, não posso? Ou se você coloca um número fixo, né, na tua cabeça, de eu tenho que correr, é diferente na prova, mas no treino, não, olha, eu tenho que fazer a 4, 4:10 o quilômetro. Pô, mas tem dia que você vai estar cansado, o teu corpo não vai fazer nem ferrando a 4:10. Mas o que interessa é a intensidade que você vai fazer. É o acúmulo de carga que você vai trazer, que é isso que vai te trazer o benefício, vai fazer você lá na frente conseguir correr os seus 5 quilômetros abaixo dos 20 minutos. Não é um único treino, não é aquela sessão de treino que vai te fazer. É mais você saber extrair do seu corpo o que ele tem que fazer naquele momento. Então o relógio, às vezes, ele mais te limita, na minha opinião, ele mais te limita do que ele te ajuda. Ele é uma baita ferramenta, ajuda muito,
mas se você depender sempre dele, você não tiver isso com você, ele mais vai te atrapalhar do que vai te ajudar. Não pode virar uma muleta, né? Você tem que fazer esse Exato. trabalho paralelo ali de percepção. E a gente está vivendo hoje meio que um hype, né? Eu conversei com a doutora Luciana Haddad recentemente e ela falou: Axel, eu sei que existe essa percepção e pode até ser que a gente possa classificar como um hype nas redes sociais, de uma maneira geral. Agora, a corrida sempre teve o seu hype e teve vários hypes assim no decorrer dos anos. Agora, os números de inscrição, os números de corrida, os números de atletas, pessoas finalizando provas, não está variando tanto assim, não tem um aumento tão grande assim. Como é que você tem visto esse momento que a gente está vivendo agora em 2024 em relação à corrida, Ricardo? Cara, assim, eu acho que o hype da corrida a gente tem que entender que é o seguinte: hoje o termo é hype, né? Há alguns anos atrás era cool, né? Sim, Daí já foi pop, já foi moda, enfim, cada hora é um termo. Mas eu acho que de fato ele sim, a corrida, ela passou a ser aceita como uma atividade bacana entre todas as classes sociais. Eu acho que esse que é o hype da corrida. Que aumenta o número de participantes, aumenta porque. Só que também existe um turnover aí, né? É igual o CrossFit, né? Então, todo mundo fala, pô, mas sempre tem gente nova aqui no box. Então, mas sempre tem alguém saindo, né? Então, sim. o turnover ele existe. O número, a gente sabe que vem aumentando, mas não é uma coisa, olha, triplicou o número, não, não é isso. A gente vê que o número de eventos aumenta, o número de participantes continua muito próximo ali, né, das provas que já existem, até porque tem um limite técnico e tem uma oferta de provas, de eventos muito grandes. Então a Uhum. gente pega em São Paulo hoje, na cidade de São Paulo, a gente tem quase 4 provas por final de semana acontecendo. Então Caraca. é assustador. Se você pensar numa média que seja de 2.000 pessoas, são 8.000 pessoas fazendo prova todo final de semana. E é mais do que isso. Né? Isso daí a gente está falando das principais provas, que são é, tem organização correta, é com a prefeitura, é com os órgãos públicos todos, né, que é registrado, enfim, que é divulgado. Então, assim, eu acho que a corrida ela foi aceita. O cross veio e teve a dificuldade aí um pouco da licença, é, o espaço físico que é um pouco limitante, assim como o beach tênis, né? Então antes qualquer galpão virava um cross, não é demérito, pelo amor de Deus, mas todo mundo que viu um galpão falava, cara, vou abrir. E é legal, e foi para a modalidade, foi incrível isso. Assim como qualquer terreno vazio que tinha em São Paulo virou quadra de beach tênis, né? Isso em várias capitais, mas São Paulo eu posso falar com um pouco mais de propriedade. E de fato agora caiu um pouco. Caiu o número de cross, caiu o número de beach tênis. E a corrida, ela permanece por conta daquilo que a gente falou. Ela é muito fácil de se fazer. Então, você tá no cross ali, você fala, cara, pô, vai começar daqui meia hora, eu quero fazer, pô, vou correr meia horinha. Você vai correr meia hora e volta. Pode ser na esteira, pode ser na rua, pode ser viajando, pode ser. Então, essa praticidade da corrida, que eu acho que é o que transforma ela nesse hype hoje, e óbvio, as experiências que se gera. Então, pô, você vai esquiar na neve, cara, você pode ir lá no hotel e você pode correr. Dá para você correr até na rua, se você não tiver muita neve, porque o asfalto vai estar lá. Você vai para o Japão, você vai correr. Você vai para Dubai, você vai correr. Então, ela também passou a ser uma coisa instagramável, né? Ela passou a ser uma coisa bacana de se mostrar, que gera empatia entre as pessoas. Então, você vai sentar numa mesa de jantar, você fala que corre hoje, de 10 pessoas, duas correm. Então, putz, você já quebra uma barreira. Ah, você corre, pô, que legal, com quem que você treina, onde você corre, que você já fez tal prova, tal. Então, isso tudo acho que gera esse hype da corrida hoje e a moçada que está começando a enxergar. Porque o público maior ainda é o 40 a mais, mas a moçada dos 25 já está começando a entender que, assim, não tem mais o futebol da faculdade, porque agora cada um está no seu horário, no seu rolê de trabalho. Eu já não tenho mais 15 amigos que estão afim, né? O beach tênis também já não é mais o que eu quero, porque eu também quero fazer uma atividade, de repente, para me manter mais em forma,
para eu integrar mais com as pessoas, para eu poder fazer com mais com outros amigos meus que já fazem. Então, eu acho que o hype é um pouco disso tudo, assim, sabe? Tá pegando uma faixa etária mais nova, a praticidade, o assunto virou legal, aceito por todo mundo, de CEOs a desempregados, todo mundo faz e todo mundo é igual, não precisa de ninguém. Então, acho que isso tudo acabou se transformando nesse grande hype aí. Porque é o que você falou, as provas estão acontecendo, não muda significativamente assim, o número de participantes em cada prova, mas você vê que todo lugar, todo momento que você tá, tem alguém falando sobre corrida, né? Eu acho muito legal, né? Eu acho muito maneiro. Eu acho que, porra, quanto mais atividade física, quanto mais exercício físico a gente praticar de uma maneira geral, melhor. Ainda mais a gente vivendo uma crise de obesidade, de sedentarismo, né? E é bizarro, porque ao mesmo tempo que sobe, por exemplo, a corrida, e em uma época subiu muito o CrossFit, é uma bolha mesmo assim, porque a gente vê que sobe a obesidade, sobe sedentarismo, né? É loucura. Então, quanto mais, melhor. E eu realmente acho que um dos segredos da corrida é justamente isso, né? É a barreira de entrada ser muito pequena. E é importante profissionais como você que, pô, tem mais de 20 anos de experiência, ressaltando esses pontos que você também não precisa do relógio. Não, Você não precisa do tênis, muitas vezes. A gente vai falar de tênis aqui, né? Você não precisa de muita coisa. Você precisa de vontade e um pouco de orientação para você perfeito. não acabar se machucando. A gente viu a pandemia mostrou isso, mostrou algumas coisas legais na corrida, que eu acho que é legal falar para todo mundo, que assim, foi a primeira atividade que as pessoas puderam voltar a fazer, foi sair para rua, né? Assim, vai caminhando, dá volta no quarteirão. Tinha uns, para mim, desculpa o termo, mas tinha uns retardados, idiotas que ficavam correndo em volta da mesa. Cara, para mim isso assim, é falta de ter o que pensar na vida ou falta de tarefa, cara. Porque assim, não dá para você acreditar que ficar correndo em volta de uma mesa de 2 metros é uma solução de saúde. Não é. Mas a gente via pessoas indo fazer caminhada e eu vi, Ricardo, algumas pessoas correndo de sapatênis. Cara, e assim, você vai falar, tá errado? Fala, não, cara. É assim, errado é o cara que não faz nada. Aquele que procura fazer ou começar, ou está disposto, né, a querer praticar uma atividade, a pensar na saúde dela e tudo mais. Então, acho que isso é uma coisa que a pandemia mostrou muito para todos nós, né? Assim, o quanto é até fácil as pessoas fazerem, o quanto é benéfico, né? É muito mais benéfico você sair caminhar 3 vezes por semana 30 minutos do que você tomar a taça de vinho que todo mundo fala, né? Então, assim, isso já foi um lado. E um outro lado que foi legal é que as pessoas que já praticavam a corrida entenderam, que eu acho que aí que foi um ponto também do hype. Você não precisa ir para algum lugar para você correr. Porque antes era assim, você saía, você morava, sei lá, em Santo Amaro, aqui em São Paulo, para quem não conhece um pouco a Zona Sul, ele pegava o carro do sábado, ele ia até a USP, que é na Zona Oeste, cruzava, era quase 30 minutos para chegar, para ele correr 1 hora. Daí ele corria 1 hora, ele pegava o carro, pegava um trânsito para sair da USP para voltar mais meia hora, 40 minutos. Conclusão, ele perdia de 2 horas a 2 horas e meia do dia dele, sendo que 1 hora só ele treinou. Então ele começou a perceber, ele falou, pô, mas se eu correr perto da minha casa, eu vou ganhar meia hora ou 1 hora de sono, ou meia hora, 1 hora com a minha família, ou meia hora, 1 hora para eu ir na padaria, ou eu no mercado, ou fazer qualquer outra coisa que é muito mais produtivo. Então, quebrou um pouco essa barreira de eu tenho que correr na USP, eu tenho que correr no Bruno Covas, eu tenho que correr no Ibirapuera. Não, eu vou correr onde eu tiver, óbvio. Ah, assim, a grande maioria das pessoas podem, mas quem mora numa zona mais perigosa, muitas vezes também já sabe o horário, o local onde pode, quando pode. Então, isso tudo mudou, assim, o visual. E daí eu acho que entra essa parte que é o que você falou, muito legal as pessoas buscarem a saúde. Eu acho que é uma das ferramentas muito legais, cara, que não pode colocar tênis, relógio, treinador. Eu não sou treinador, mas assim, é legal você ter alguém te orientando, mas é obrigatório? Não, não é. Não é. E às vezes até um ponto que eu vejo a Raquel falando sempre, né? Que agora eu tô acompanhando mais a galera da corrida. E às vezes até a condição física que a pessoa se encontra no momento, né? E eu vejo isso muito no CrossFit. Ah, não. Ah, eu tenho que me preparar para ir para uma aula de CrossFit. Não. O que vai te preparar para o CrossFit é a aula de CrossFit.
Óbvio, se você está acima do peso, se você está sedentário, a gente, profissional, vai tomar todos os cuidados para você fazer o treinamento que vai te ajudar a melhorar nesse momento. Não que vai te matar. Na corrida, mesma coisa. Pô, uma pessoa está acima do peso, ela não pode caminhar, começar caminhando, né? Começar acostumando o corpo, um trotezinho leve e volta a caminhar, ela não. É isso. Eu acho que excluir a pessoa, independentemente do momento em que ela esteja da atividade, é a pior coisa que pode ser feita, né? E pior ainda quando é feito por profissional da saúde ou alguém que tem a capacidade de influenciar outras naquele cenário ali específico, seja no CrossFit, seja na corrida, seja na musculação, né, onde for. Mas esse ponto que você falou, cara, esse ponto aí é crucial para mim, de verdade. Eu moro do lado da Sumaré, né? Tudo bem, eu sei que tem uma certa vantagem, eu sei que nem todo mundo tem uma Sumaré para correr, mas pensem que eu sou do Rio. Eu tô acostumado. Quando eu ia correr, que eu nunca fui muito de correr, eu fiz uma prova uma vez de 18 quilômetros lá em Niterói. Uma puta prova difícil, de subir da ladeira pra cacete. Era da. Não sei se você conhece Niterói, mas era de São Francisco ali, Icaraí, que é meio que a parte principal da cidade, até a região oceânica. Então tinha que subir, não tinha o túnel ainda, tinha que subir. Nossa senhora, fui eu e um Sobe e amigo. desce, tudo. Fui eu e um amigo, nossa senhora. O bom é que chegou em Itacoatiara. A gente chegou e já mergulhou, já, porra, comeu um sanduíche natural, já tomou um mate, já melhorou. Mas eu, então, vivi 28 anos, 27 anos no Rio de Janeiro, em Niterói, né? Ou no interior ali do Rio. Se eu precisava correr, se eu ia fazer alguma coisa, eu saía de casa, em 5 minutos caminhando ou trotando, 10 minutos, eu tava na praia para correr. Então, para mim, é difícil correr em São Paulo, mesmo na Sumaré. Tipo, eu odeio correr no meio de carro. Eu saio de casa para correr aqui 5 horas da manhã, porque tem um volume menor, né? Então eu saio 4h50, 5 horas, porque 6 horas já começa a confusão, já começa a loucura. E eu fui na USP pela primeira vez semana passada. É legal e tal. Eu fui de moto, chega rapidinho, ainda mais aqui de casa, tipo, dá 15 minutos. Eu me perdi no caminho, porque eu não conheço nada de São Paulo ainda, já moro aqui há 5 anos, mas não conheço nada. Me perdi no caminho, mas demorei 15 minutos. Se eu fosse certinho, demorava 12 minutos para chegar lá. Só que, cara, eu gosto de sair de casa correndo. Eu gosto de, porra... É muito legal. Eu não gosto de sair de moto de casa. Se eu vou fazer treino de tiro, que é no Jardim das Perdizes, que é um pouco mais plano, que é melhor do que a Sumaré, eu prefiro ir correndo até lá, já tô aquecendo, chego lá e, pum, faço o meu treino. Eu acho que isso daí é o que as pessoas têm que aceitar e, porra, assumir um pouco melhor, sabe? Pega um trajeto perto da sua casa que seja menos pior, que seja legalzinho e vai correr, pô. Não precisa se prender a parque, não precisa se prender a local ideal, né? E, Ricardo, quais, sei lá, os principais cuidados que iniciantes na corrida têm que tomar? Quais os principais erros que você vê a galera cometendo na hora que vai começar a correr? Cara, acho que primeiro é esse que a gente falou agora há pouco, que é primeiro achar que precisa de um monte de equipamento. Né? Eu até brincava na década de 90 que todo mundo, comecinho dos anos 2000, que eu falava para todo mundo que ia começar a correr, ia na track and field e fazia o kit, né? Ele comprava viseira, óculos, camiseta, shorts, pochete, meia e tênis. Ele saía com o kit. E daí sempre falava para todo mundo que ia começar, falava, ó, cara, vai com o que você tem. Aos poucos eu vou te orientando. Então acho que primeira coisa assim, pô, mas eu não tenho um short de corrida. Qualquer short serve. Tem gente que corre com bermuda de surf, tem gente que corre com shorts de jogar futebol. Primeiro começa, e eu acho que o começar é aceitando que você não sabe fazer aquilo. Né? Então, com uma calma, sem pressa de querer evoluir, sem pressa de querer correr mais distância, sem pressa de querer correr mais rápido, porque a nossa musculatura, você trabalha com o cross, você sabe, a gente tem uma adaptação fisiológica que ela vai demorar de pelo menos 8 semanas, de 8 a 16 semanas para você se adaptar a um estímulo novo, né? Qualquer ele. Se eu for começar a fazer cross agora, eu vou demorar de 2 a 4 meses para me adaptar à solicitação, não é nem só a carga, é só a solicitação músculo-esquelética que a gente vai precisar. Então, óbvio, você consegue executar tudo melhor antes das 8, 12 semanas? Consegue? Lógico que consegue. Correr a gente consegue, é natural nosso. Só que seu corpo está preparado? Não. Então, às vezes a gente tem que esquecer um pouco o amiguinho ou a amiguinha que está do lado, que já corre, que está animada, que já faz prova tal, para você começar com calma,
porque daí você vai passar por um processo de desenvolvimento muito mais seguro e tira um pouco daquele estigma que a corrida machuca. Porque, na realidade, o que não machuca é ficar sentado no sofá assistindo televisão. É só a única coisa que não machuca, mas vai dar incômodo até na lombar se bobear, porque você vai ficar muito tempo ali. Mas qualquer atividade que você for fazer e você não estiver preparado, ou você for fazer de uma forma não adequada para o momento, para a fase que você está, vai te gerar dor, vai te gerar lesão. Então, se eu for fazer um snatch lá, cara, colocar, sei lá, quantos quilos eu colocar, cara, na hora que eu for levantar ali, esquece. Vai pegar a coluna, vai pegar posterior, vai pegar até o que não tem que pegar. Né? Então, eu acho que assim, tenha calma, comece sem pressa, e se você tiver dúvida, não procure um amigo, procure um profissional. Porque todo mundo, e não é crítica, não, a gente esquece o amador, eu falo a gente porque eu também corro, a gente esquece, na hora que a gente olha e a gente está falando sobre uma paixão nossa, como é que foi no começo. Como é que foi você desenvolver a capacidade de correr seus primeiros 5 quilômetros, né? Você aguentar correr 8 minutos, 10 minutos de forma consecutiva sem achar que estava vendo Jesus ou uma luz no fim do túnel, né? Então, eu acho que assim, converse com um profissional, entenda, você não precisa treinar para chegar num profissional que te oriente, é igual o cross, né? Eu não preciso ficar fazendo agachamento, terra, stiff, um monte de coisa para chegar lá e falar, olha, agora estou preparado. Não, não estou preparado. Eu só consegui executar alguns exercícios e agora vou ter que aprender outros, né? Então, eu acho que seja humilde para procurar ajuda, porque faz diferença e assim, é o que eu falo, você não precisa, se você quiser correr 30 minutos devagarzinho o resto da vida, 3 vezes por semana, cara, você não precisa ter um profissional que te oriente. Mas se você quer cuidar da sua saúde, você quer fazer de uma forma mais segura, você quer evoluir, você quer ter prazer com aquilo ali, aí sim vale a pena você ter um profissional, e eu praticamente recomendo, porque é igual um nutricionista, você aprender a comer, saber o que te faz bem, o que não te faz bem. Se mais pra frente você não quiser, você para e continua fazendo sozinho, sem problema nenhum. Eu concordo completamente. E até por outras coisas, né? Por exemplo, um profissional aqui em São Paulo, você pega uma assessoria de corrida, né? Que vai te dar ali um programa, uma planilha. Pô, um final de semana, você não tá muito afim de correr, tem o grupo lá no parque e tal, aí sim, você vai pro lugar, porque você não tá muito afim, você tá meio desmotivado, E, você não iria correr se você fosse sozinho. Vou encontrar fulano, vou encontrar ciclano e tal. E aí traz aquele senso de comunidade, né? Eu acho que de e pertencimento, né? é isso. E eu acho que essa é uma das grandes vantagens, por exemplo, do CrossFit em relação a uma musculação, que as pessoas fazem uma comparação direta onde nem deveria ser feito, mas enfim. Porra, você chega numa sala que você conhece 15, 20 pessoas, você tá trocando ideia, você tá brincando, você tá zoando. Na musculação, você chega com seu fone, você passa, o máximo que você recebe é um bom dia da recepcionista, e você não olha na cara de ninguém durante É uma isso. hora. Entra mudo e Então, sai calado, né? É é, diferente. E ali no cross você vê, e eu não faço, mas eu já tenho alguns alunos que fazem, amigos que já fizeram e tudo. E você vê aquela coisa, né? Pô, ele vai fazer exercício e tem a galera, às vezes, até meu estimulando, vai, vamos lá, vai sim, conseguir e tal. Então, esse tipo de coisa é muito legal. E é o que a gente tem na corrida quando tem o treino coletivo, lá na exato, assessoria, né? exatamente. Ricardo, provas curtas. Foi um tema que você abordou recentemente no seu Instagram e eu, obviamente, fiquei muito interessado, porque, como eu já falei, estou treinando para fazer 5 quilômetros abaixo de 20. Por que provas curtas são importantes, na sua opinião? Cara, ela é muito importante para quem quer evoluir. Então, assim, quem quer evoluir na corrida, a gente precisa aprender a correr rápido, porque qualquer prova que você for fazer, ela é uma prova de. A pessoa que executa melhor, da melhor maneira aquela prova, é quem termina mais rápido. Seja 3 quilômetros ou uma ultramaratona. O objetivo é sempre você terminar a distância da prova numa velocidade maior ou num tempo menor. Para você fazer isso, você nunca vai poder treinar para uma ultramaratona e querer correr mais rápido. Por quê? São coisas totalmente congruentes.
Então você tem que o quê? Primeiro, você tem que, para você correr uma ultramaratona, uma maratona, uns 10 quilômetros, uma meia maratona rápido, você precisa aprender a correr rápido. Então você vai aprender a correr rápido treinando para provas mais curtas. Então provas de 5, 6, 7, 8 quilômetros. É aí que você vai evoluir. Você vai fazer estímulos curtos de 400, 200, 300, 600, 800. Óbvio, você faz esses estímulos para maratona? Faz. Só que daí você não vai estar desenvolvendo a sua velocidade, você vai estar desenvolvendo a sua capacidade de sustentar uma velocidade alta por mais tempo. Na prova curta, você vai trabalhar nesses treinos a sua velocidade. Por quê? Porque fisiologicamente, uma prova curta normalmente é uma prova que você demora até uns 30, 35 minutos, né? Então, para o amador, a prova curta vai até mais ou menos os 8. Para o profissional, o 10 teoricamente é curto pela duração que ela tem. Por quê? Porque fisiologicamente a gente consegue sustentar durante 40 minutos o nosso limiar 2, que a gente chama, que é o coração quase saindo pela boca, a gente achando que vai morrer. A gente consegue fazer isso durante 40 minutos. Eu, um queniano, você e qualquer outra pessoa. Quando passa desses 40, a gente não consegue mais trabalhar nessa zona de frequência cardíaca, né, de intensidade que a gente coloca. Então, para o amador, a gente fica numa distância um pouco menor do que para o profissional, porque o profissional corre mais rápido que a gente. Então, assim, e depois você transfere isso. Então, que nem você fez a meia maratona e agora você voltou para os 5. Sim. E eu pensei justamente nisso, cara. Eu pensei justamente nisso. Eu falei, puta, eu quero correr mais rápido. Antes de, tipo, porque geralmente a galera, não, vou fazer uma meia, depois eu faço a maratona. Depois... Eu falei, não, na hora que eu terminei a meia, que passou ali, eu falei, tá. Eu fui fazer um campeonato de crossfit, então eu diminui um pouquinho a corrida, né? Fui fazer um campeonato com os alunos lá do box. Aí eu falei, não, o próximo objetivo na corrida vai ser uma prova mais curta. Mais curta, porque eu quero treinar. E eu gosto de correr rápido também. Então, falei, puta, deixa eu focar nisso aqui. E aí, depois que eu consegui, tipo, por exemplo, cumprir a meta dos 5, aí eu, na minha cabeça eu tô assim, né? Vou passar pra meta dos 10. Tipo, abaixo de 40. Que com certeza é muito pior do que fazer 5 abaixo de 20. E aí depois, tipo, 15 abaixo de tanto. Aí 21, muito mais rápido do que eu fiz pela primeira vez. E aí, eventualmente, uma maratona, alguma coisa desse gênero. Essa é a progressão que tem que existir na corrida. Na realidade, sim, a gente está falando da corrida, mas se for da natação, é a mesma coisa. Sim. Né? Assim, se a gente for pensar na Marcela da natação, cara, ela tem que fazer estímulo de velocidade. E ela já fez esses estímulos também quando ela era mais nova. Então ela trabalha hoje velocidade, ela tem volume, mas não é que ela fica também só rodando, 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 rodando. Porque senão, quanto mais a gente faz, é a mesma coisa que ficar carregando, levantando sempre a mesma carga. Se eu pegar no cross a mesma carga, tudo bem. Como saúde, tá tudo legal, né? Mas assim, você fala, mas e aí? Se você quiser evoluir e até para você mexer um pouco com o seu corpo, com o seu metabolismo, você precisa ter estímulos diferentes. Você não pode sempre ficar correndo a 6 minutos por quilômetro ou sempre a 5 por quilômetro. Você tem que dar uns estímulos, às vezes, que você vai a 4, 3,50, depois você corre a 4,20. Ah, você entende a distância mais curta, a distância mais longa. Então, esse tipo de coisa é fundamental para você poder transferir, que é o que você falou, sair do 5 para o 7, do 7 para o 8, do 8 para os 10. Putz, não deu. Pô, vamos entender como é que está indo, porque não é matemático. Né? A evolução do treinamento, independente da modalidade, ela não é matemática. Né? Ela tem uma formulazinha ali como um norte, mas não é tão simples assim, se eu fiz os 5, daqui eu vou treinar agora, se eu fizer essa série aqui, eu dobrar, eu vou conseguir fazer os 10. Não. Não, não, com Não é certeza assim. não. Não é assim, mas é legal, porque essa evolução de subir as distâncias e mantendo os ritmos é assim que tem que funcionar. E é assim que a grande maioria não quer, porque entra nessa, que a gente falou alguns minutos atrás, essa pilha de, não, eu quero fazer maratona, eu quero estar com os meus amigos, eu quero ter um senso, quero fazer parte do grupo de quem faz meia, de quem faz maratona, e daí, óbvio, tá tudo certo, fazer em 5 horas, em 3 horas, teoricamente não muda nada, você larga no mesmo lugar e termina no mesmo lugar, mas para você ter um controle, você ter um pouco mais de prazer, você tem que treinar e você tem que evoluir um pouquinho mais, não tem jeito. Eu ia falar isso ali na hora que a gente estava terminando de falar sobre procurar um treinador e tal, que colocar objetivos também vai te ajudar, né? Vai te manter
com uma longevidade maior ali naquela atividade. Porque senão acaba entrando numa monotonia natural e você perde um pouco o ânimo. Pelo menos eu acho isso, sabe? Pode ser que a pessoa consiga manter e realmente ela não precisa ter nenhum objetivo. Mas eu acho que pequenas metas não precisa ser nada em relação aos outros, né? E a gente Sim. fala a mesma coisa no CrossFit. Você tem que participar de uma competição. Participa da nossa competição interna, do box. Por quê? Porque você vai ver que você é capaz de mais do que você imaginava. E isso vai ajudar muito na sua evolução. Pô, na hora que você vai para uma prova de corrida, é muito diferente do que quando você tá correndo na rua sozinho. Muito diferente, né? Quando eu fiz lá, eu nunca tinha feito, a não ser essa lá em Niterói, né, que foi meio que na maluquice, eu nunca tinha feito uma prova grande mesmo. Eu fui fazer a de 21, né, foi a meia internacional, que saiu aqui do Pacaembu, né? Porra, ali, no momento, né, naquela concentração antes de começar e tal, você tá com a galera e tudo, e aí você sai correndo num blocão, eu falei, não, eu vou ficar aqui no meu plano, né, senão... E a galera sai correndo igual louco, né? Sai correndo pra cacete, rápido e tal, não sei o quê. Só que, pô, você, por estar ali naquele ambiente, que tá todo mundo se puxando, tá todo mundo tentando se superar, existe uma tendência natural de você seguir aquele caminho. E aí você vai atrás, pô. E você consegue um resultado, às vezes, melhor do que você imaginava. Você fala, pô, dá pra fazer. Lá no treino tá sofrendo pra cacete, mas ó, aqui deu pra fazer. Isso vai te ajudando, né, na sua jornada ali, na modalidade, na corrida, ou seja Exato. lá o que você estiver fazendo. Esses, a gente fala, tem aluno que vem às vezes e fala assim, cara, eu só quero correr, eu quero saúde, e ele quer ter os estímulos diferentes, de intensidade e tal, mas daí eu mesmo coloco alguns objetivos mesmo sem ele saber, sabe assim, então eu vou treinando ele para ele de repente melhorar os 5 quilômetros ou os 10, ou sabe, treinar um pouco de subida para ele se sentir um pouco melhor. Então eu começo a colocar algumas coisinhas, porque é uma minoria dos que vêm treinar e não tem essa coisa de querer fazer prova, né? É uma minoria. O meu público, até eu tenho uma quantidade maior do que a grande maioria das assessorias, porque eu sou uma pessoa que não faço muita prova. Então eu tenho essa coisa de falar para todo mundo, cara, relaxa, vamos curtir, né? Assim, você vai conseguir ver a evolução no treinamento, é legal fazer prova, mas se você começa a fazer muita prova, que é um dos erros de quem começa, falando até da pergunta que você fez antes, é que ela começa todo fim de semana a querer fazer prova. E daí, se ela começa a querer fazer todo fim de semana, ela não treina mais. Porque, né, você estressa no domingo, daí você só vai começar a voltar a poder treinar mais ou menos quarta ou quinta-feira, se a prova for curta. Daí, essa semana também o treino é mais ou menos. Daí, você já tem prova de novo, né? Então, assim, você diminui uma semana antes. Então, é legal você ter esses objetivos, mas sempre colocar no médio prazo. Então, assim, daqui 2, 3 meses eu quero fazer uma provinha tal. Daí passou essa, mais 2, 3 meses, de repente você tem uma outra prova, tal. Ou, tem tal trecho que perto de casa, que nem você tá aí na Sumaré. Eu quero subir quero pegar alguma piramba aí, entendeu? Que tem um Tem um monte aí, né? monte. Você saiu da Sumaré, foi para direita ou para esquerda, é um monte de subida, Tem né? um monte. Então você fala, eu quero conseguir fazer umas 5 na sequência sem ver Jesus. Beleza. Então vamos treinar, vamos fazer umas subidinhas, vamos colocar nos treinos uns estímulos assim diferentes, tal. Então acho que esse que é o grande caminho. Esse ponto aí que você falou é fundamental. No CrossFit você pensa que no CrossFit é muito pior do que na corrida, cara. Porque na corrida, pelo menos, o que você faz já é exatamente o que você vai fazer. Você tá correndo no treino, você vai correr na prova, né? No CrossFit, o CrossFit é constantemente variado, né? Então, cada dia você faz uma coisa, você tá alternando, óbvio que tem uma programação. Muita gente acha que é aleatório. Não, não é aleatório, é constantemente variado. Só que quando você começa a se inscrever em campeonato, o que acontece? Os campeonatos começam a soltar as provas específicas do campeonato. São lá 4, 5, 6. E aí os alunos começam a fazer só aquelas provas. Ao invés deles fazerem a aula, que tem a programação, que tem a progressão, eles vão ficar repetindo aquela prova. Porque realmente, quanto mais você faz uma prova, né, a tendência é de você chegar lá, você vai estar mais familiarizado, né, vai ficar mais fácil de você ter um resultado melhor. Agora, se a cada 2 semanas, cada mês, você tem um campeonato,
você fica 2, 3 semanas só fazendo prova, chega lá, faz as provas. Depois você volta pro box, 2, 3 semanas fazendo as provas do outro, e faz as provas. Não tem uma progressão de carga, não tem um treino de técnica, não tem nada. E aí você não evolui mais por causa disso e até aumenta as chances de se lesionar, né? Porque aí você fica com uma sobrecarga excessiva, só fazendo aquelas coisas específicas ali que você vai ter que fazer na competição. E pra gente fechar esse assunto, provas curtas, principais dicas que você tem que dar, que você tem para dar para quem quer fazer, se preparou e quer fazer uma boa prova curta no dia. Cara, você vai ter que se conhecer muito e não se deixar levar por quem está perto. Porque o que você falou, no começo, na mais prova curta, todo mundo sai muito forte, muito forte. Mais do que nas provas longas. E assim, você não tem margem para corrigir. Esse que é o ponto. Uma prova de 5 quilômetros, você passou o primeiro quilômetro 20 segundos mais forte, e passa porque você está treinado, né? Então vamos colocar em números hipotéticos aqui. Você está treinando a correr a 3,59, que é o que você quer, você vai conseguir sair para 3,40. Seus tiros de 1 quilômetro tem que estar saindo obrigatoriamente para 3,40. Então, para você sair, se você sair a 3,40, mas seu corpo não está preparado para aquilo ali, acabou. Acabou a tua prova exatamente, vai embicar para baixo e vai azedar o caldo. Então, tentar se controlar um pouquinho ali e fazer alguns treinos onde você entenda, não precisa ser os 5 quilômetros, mas trabalhar em 3 quilômetros firme, em ritmo de prova, faz um quebrado, 3 de 1,5, 5 de 1.000, para você entender um pouquinho ali e lidar com a sensação de dificuldade. Porque você fica faltando ar ali e você tem que aprender a lidar um pouco com essa sensação do desconforto. E é um desconforto que é o que te coloca dentro do tempo que você quer ou não. Não tem, não, mas eu vou tentar ir um pouco no conforto. Tudo bem, então você também não vai fazer abaixo dos 20, vai fazer 20, 30, que tá legal. Mas daí você fala, pô, mas só 30 segundos. Então, mas pra você tirar 30 segundos em 5 quilômetros, são 6 segundos por quilômetro. E dói. Exato. Pra você fazer isso. Então, é isso. No treino eu tô começando a... Cara, foi semana passada que ele clicou assim mesmo, sabe? Tinham vários estímulos lá de 1,5 minutos, 2 minutos e depois 3 minutos. E eu nunca tinha feito de 3 minutos, né? Daí no primeiro, tipo, não tinha referência de espaço e tal. Daí eu tive que bater e voltar, sabe? Que acabou a pista. E aí fiquei meio baqueado. Aí eu falei, puta, cara, longo pra cacete. É o dobro, né, do e-mail. Depois que eu falei, cacete, é o dobro de tempo, né? É o dobro de distância, consequentemente, porque o ritmo é o mesmo. É isso. Mas aí depois eu falei, cara, e eu acho que é isso que às vezes pessoas que já treinam acabam indo pra corrida e sofrendo demais. Por exemplo. Você vai no box de crossfit, a maioria odeia correr, né? Por quê? Porque o condicionamento tá ali. Você tem condicionamento. Agora, você não acha que vai ser tão ruim quanto vai ser realmente. E aí você fica com uma expectativa que na hora que o bagulho fica ruim, é como se você tomasse um soco na barriga com a barriga relaxada, sabe? Uma coisa é você tomar um soco na barriga com a barriga contraída, né? Outra coisa é com a barriga relaxada. Você toma uma porrada que você não vê nem de onde veio e você para. Daí nesses estímulos, eram 6 estímulos de 3, eu falei, não, mano, se concentra, caralho. O bagulho é difícil. Você tá tentando fazer um bagulho que, porra, você não consegue fazer, que é difícil. Se você fosse agachar com 100 quilos, você não ia fazer de qualquer jeito. Se você fosse fazer um odd curto lá, explosivo, você não ia fazer de qualquer jeito. Você ia fazer concentrado. E aí eu comecei a melhorar esse ponto. Ainda bem que eu ainda tenho 2 meses até a prova. Porque tem bastante tempo para me acostumar com você isso. Mas você vê como é um aprendizado, cara. A gente... Sim. Você é um cara que tem conhecimento da área e tudo mais, e mesmo assim é difícil, porque todo mundo fala, 3 minutinhos, daí é o que você falou, é o dobro de 1,5. Você sai de 200 para 400, você fala, pô, e de 400 para 800? Cara, você passou de Jesus. Jesus tá correndo atrás de você já, tipo, falando assim, volta aqui que você já passou do ponto, você perrou a entrada, entendeu? Então, tem cada modalidade tem a sua peculiaridade no aspecto de como é que é feita a exigência. Então, a corrida, ela é ininterrupta, cara. Então, é um sofrimento que é o que você falou, e é um soco atrás do outro.
Porque por mais que você fale, mas você entra em equilíbrio. Não, não é que você entra em equilíbrio e fica fácil, não. Você entra em equilíbrio de acostumar com o sofrimento. E Isso. isso também é treinável. Mas para isso ser treinável, você precisa acertar a execução dos 6 de 3 minutos que você fez. Porque se você errou, você não treinou a sensação. Você Exato. fez um trabalho ali aeróbico, tal, você fez um pouco de anaeróbico, porque você errou e você não fez tão anaeróbio, mas você fala, pô, mas eu tenho que passar por isso, tem que ser difícil. Então, tem treino que a gente não é comum, mas acontece. Cara, quando você vai fazer treino muito de velocidade, é super comum pessoas vomitarem. E você fala, pô, mas vomitar, correr? É, vomita. Porque, cara, é um negócio que você vem assim, que você para e o negócio vem. Não é que você fica enjoado, o negócio vem e vai. Intensidade. Na hora que você quer Intensidade. colocar, assim como no cross também, tem coisa que, cara, Exato, às vezes exato. apaga, No né? começo até, tipo, tinha um palhaço com um balde, sabe? Vomitando, assim, que era um ícone do CrossFit, que todo mundo que ia fazer uma aula de CrossFit vomitava. É Hoje em dia isso. não é muito mais assim, mais difícil acontecer, mas porque a gente tá melhor, né, como profissional, não tá metendo Perfeito. louco e mandando a galera fazer umas paradas que não tá pronta pra fazer ainda, mas no começo tinha muito isso. E até acho E que para ter a leitura da pessoa, que você vê que ele tem um drive de competição muito forte, né? Daí você fala, cara, eu preciso segurar essa pessoa aqui, porque senão ele vai chegar naquele ponto e às vezes não precisa, né? Não é o momento que ele tem que chegar ali, né? não é uma experiência legal para uma primeira aula, né? Não, Não, de não, nenhum jeito. A pessoa não, pode ser competitiva da maneira que for, não vai ser uma experiência legal para a primeira aula. não. Às vezes ainda acontece, mas é bem, bem raro, bem raro. E uma última pergunta sobre isso, Ricardo. Na sua experiência, é melhor você tentar manter, por exemplo, o meu objetivo ali, 3,59. É melhor eu tentar manter ali até o final e no último quilômetro, se eu conseguir, puxar um pouco mais. Ou fazer mais progressivo, sei lá, começar em 4,5 e descendo. É, é, o melhor de tudo é o linear, tá? Então, assim, se você fazer 3,59, daí, óbvio, faltando 1 quilômetro, você vê que você tá bem, você aperta. E daí você vai entender que você não executou a prova correta. Porque a prova correta é aquela que você faz linear e não consegue apertar. Tá, Você faz força para você manter o ritmo que você estava. entendi. Essa história do split negativo, que as pessoas que começam a correr têm tara por isso, é a maior furada que existe no mundo. Para quem não sabe, o split negativo é quando você faz a segunda metade da prova mais rápida que a primeira. Como sensação, é incrível. Você vai, né? Tô apertando tal. Mas você não tirou tudo que você tinha. Você não usou o seu combustível inteiro. Você não espremeu tudo que você podia. O profissional faz isso em provas. Por quê? Porque ele está ali para ganhar. Ele não está ali para fazer um tempo. Então, numa maratona, sai todos os quenianos, etíopes, ugandenses correndo. Eles passam a primeira meia maratona sempre mais lenta que a segunda. Por quê? Porque ele não está preocupado se ele vai fazer 2 horas e 4, 2 horas e 2 ou 2 horas e 8. Ele está preocupado quem está do lado dele e quem pode ser o adversário para ganhar. Porque para ele é dinheiro no bolso. É medalha de primeiro colocado e dinheiro no bolso. Então eles vão ali num certo conforto e daí começa o movimento de um aperta aqui, outro aperta ali, para ir quebrando a turma toda e chegar no final, ficar 2, 3 que disputam para ver quem ganha. E daí sim a segunda metade é mais rápida. Alguns estudos mostram, né, isso com amador assim absurdamente, que a grande maioria não faz split negativo e que o split negativo ele ainda é considerado quando você piora numa maratona até 2 minutos do seu tempo da primeira. Por mais que o tempo não seja um split negativo, ele é considerado negativo por conta da maneira de que você executou, como você executou a tua prova. Então, numa curta, mais ainda. Não dá para você, não tem margem. Se você sair 4,15, você fala, cara, Já era. eu vou ter que tirar 15 segundos em 2 quilômetros, então você vai ter que correr para 3,52. É. Aí eu sei, é isso que eu já conversando com a galera e tal. Aí teve um até que falou: Puta, você sabe que começa meio truncado, né? E tal. Eu falei: Eu sei, mas eu vou jogar por fora e vou tentar alcançar o meu pace mais rápido possível. Porque se eu ficar em 4,10, eu já acho que eu não consigo recuperar depois. Eu já O que acho você que é tem que, demais, tá ligado? exatamente, você tem que ter um plano, mas você tem que saber que assim, deu 4,10, tudo bem. Então, É, assim, vou cravar isso. 3,58, 3,58 É, e 58 e vou ver faltando, em vez de faltando um, faltando dois, se eu isso. consigo Tentar. apertar um Isso. pouquinho.
É isso. E é isso, coisa que acontece no momento, né? Mas o objetivo é tentar, tipo, já puxar a primeira para 4, né? 3,59, já tentar entrar no pace que é o proposto ali. Não, Exatamente. mas legal. É mais ou menos dessa. E isso daí é para os 5, é para os 10, é para meia, é para maratona. Sim. Porque eu falo para todo mundo, pô, mas era tirar 2 segundos por quilômetro. Eu falei, então, nessa série que você fez 6 de 3 minutos, se eu falasse para você no último, falar assim, ó, em vez de correr, sei lá, vamos supor que você correu 800 metros, falar, corre 810, eu não conseguiria. É, exato. A gente tá falando em um Aham. estímulo no último de 3 minutos. Agora você imagina você sustentar durante 5, 7, 10, 12, 15, 20 quilômetros, 2 segundos mais rápido. Não É dá. bastante, é É bastante. A muita. galera Porque é acha que é pouco. acumulativo, né? A galera acha que é pouco, mas não é, é bastante, é bastante. Ricardo, e agora, só entrar rapidinho aqui no último assunto para a gente encerrar. Tênis. Tênis com placa, tênis sem placa. Óbvio, partindo do princípio que a pessoa vai querer comprar um tênis, né? Ela começou a correr e aí ela quer comprar um tênis. Quais ali as principais diferenças, vantagens e desvantagens entre esses dois que hoje. Acho que essa é a principal diferença que está sendo feita hoje em dia, né? Tipo, com placa e sem placa. Assim, a gente tem algumas categorias, né? Que é estabilidade, competição, competição com placa, enfim. É, mas, assim, eu normalmente eu recomendo, quem me acompanha sabe, cara, eu tenho uma quantidade absurda de tênis, acabo ganhando das marcas, mas eu falo para todo mundo, assim, se puder evitar a placa, evita, deixa a placa se quiser para competição. Mas é muito caro. Você não precisa, porque assim, o ganho que ela te dá não é assim uma Um absurdo, enormidade, né? não é assim, ajuda, tá bom, ajuda, mas o principal ganho com essa tecnologia da placa que veio não é a placa, é a espuma do tênis. Então, assim, e você vai pagar, sei lá, R$ 1.500, R$ 1.800, até mais, de repente, num tênis que ele não dura tanto, né? Ele é feito para não durar tanto, porque se ele fosse para durar muito, ele seria mais pesado, ele não seria um tênis de competição. E essa tecnologia da placa que veio, vamos colocar num ponto assim, a placa ajuda? Ajuda. Ela aplica uma força. Essa força ela é dissipada em alguma coisa. O que é mais frágil? O asfalto ou o nosso corpo? O nosso corpo, com certeza. Então é aí que ela vai entrar. É aí que a gente começa o incômodo de panturrilha, de tendão, de fibular, de cara, tudo, tem problema em pé, em dedo, em planta do pé. E não estou dizendo que é a placa que causa isso, mas o uso excessivo, ela aplica uma força no nosso corpo. E a gente não tem a nossa musculatura, a nossa articulação, tudo preparado para receber essa carga. O nosso corpo ele é feito para a gente não ter que aguentar essa carga. Então, assim, se quer ter um tênis com placa, não tem problema nenhum. Eu tenho um monte, eu uso, mas use sabiamente. Muitas vezes eu vou treinar e eu tô com o meu corpo mais, sabe, puta, a panturrilha não tá legal, tô com a perna cansada, né? Cara, eu pego um tênis sem placa, aquele que é um pouco mais pesado, que tem um pouco mais de estrutura, que vai me proteger um pouquinho mais do que um tênis de placa. Óbvio, a gente tem que treinar, a gente tem que fortalecer, é uma maneira de você preservar e deixar o nosso corpo um pouco mais seguro. Sim, mas nem todo mundo tem essa disponibilidade de tempo, de vontade, de dinheiro. Então, você tem que falar assim: o que você faz? Eu, para todo mundo, eu sempre, quando eu pergunto, indico 2, 3 modelos que são de fácil adaptação e que não tem placa. Um monte de gente pergunta para mim: Ricardo, que tênis que você acha? Eu falo: eu não te conheço. Se eu conhecesse, for um aluno meu e tal, Uhum. eu sou um pouco mais assertivo na indicação, mas quando eu não conheço, eu falo, esses 2, 3 aqui é o que o mercado normalmente a gente vê que o pessoal tem uma adaptação muito maior e normalmente não são tênis com placa. Quais são esses? Pode falar, não tem problema. Cara, assim, tem um modelo óbvio, eu também pego até de valor, porque Sim. não adianta, né? Eu vou indicar um de 1.800 que não tem placa, você fala, pô, daí você já
tira sim. 89% da população brasileira. Que não... Então tem o Uhum. Nova Blast, que é o da ASICS, que é um que eu indico, que não tem placa. O Rebel V4, que é o da New Balance. Então esses dois, por exemplo, são dois tênis, cara, que você, assim, se você colocar no pé, você vai correr, você vai poder correr tênis, 1 hora, 2 horas com o tênis, dá para você correr, dá para você fazer treinos de estímulo de velocidade com eles. Ah, é igual a um tênis com placa mais leve? Não, não é igual. Não é igual. Sim, Mas ele te deixa muito mais seguro, ele numa zona de você entrar no risco de lesão, de ter dor e tudo mais, do que quando você pega um outro tênis de placa. Então esses dois aí são dois que eu indico teoricamente de olho fechado. Para mim, óbvio, né? sim. E eu olho agora, se vier uma pessoa, por exemplo, dá um exemplo, 120 quilos, né? 110 quilos, que não é difícil até no cross, porque às vezes você pega um cara de 1,85, 1,90, Aham. um armário, o cara vai pesar 100, 110 quilos. E daí você tem outros modelos que você possa indicar que tem até um pouco mais de estrutura para essa pessoa, para o tênis ter uma durabilidade maior, ele oferecer mais qualidade para aquele corredor. Então você também tem que entender um pouco. Eu tenho 1,75 e peso normalmente 65 quilos. Então, pô, para mim, teoricamente, qualquer tênis vai me atender. É muito mais Sim, daí o conforto do pé, né, de você entender se o pé é mais largo, mais estreito, pé chato, não é pé chato, esse tipo de coisa. Então, assim, até um dos apresentadores lá do podcast que fazem comigo lá no Três Lados da Corrida, o Rodrigo Roenes, ele trabalha só com esse tipo de consultoria, de tênis. Então, as entendi. pessoas contratam ele, ele vai, quem é em São Paulo, ele vai na loja com a pessoa, ela testa todos os tênis, ele dá uma brifada o que ela gosta, que tipo de tênis que ela usa, que ela se adapta melhor, ele orienta vários, ele pode testar na loja esses tênis, e daí ele te passa um relatório dizendo o que ele te indica, quais são os modelos, tal. Então, daí, porque você tem que entender, a minha leitura é uma, né? Então, assim, pode ser que eu fale para você e você coloque o tênis no pé e fala, cara, não me adaptei, me deu bolha, me deu dor, meu dedão ficou pegando. Cara, cada um tem um formato, Exato, com né? certeza. Então, por isso que eu sempre falo assim, cara, vai na loja, a dica, isso daí é até dica de ouro aí para quem tá ouvindo. Na dúvida, vai numa loja, experimenta o tênis, pelo menos coloca no pé, dá uma andadinha ali para você ver se não pega dedo, se não pega no arco do pé, como é que você se sente, porque isso já te dá um pouco mais de clareza de se esse modelo vai te servir ou não, entendeu? Tem lojas que você pode correr também com o tênis, então isso daí é excelente. É, não, bem legal, bem legal. Eu, na meia, eu tinha ganhado um tênis de placa da New Balance. Eu tenho uma aluna que trabalha na New Balance e ela me deu de presente, né? E aí eu fiz vários treinos com ele. Na época, nem sabia, porra, não tinha visto nada. Só falei, não, tô seguindo a minha planilha aqui de corrida, pelo menos a planilha era certinha, da treinadora mesmo. E eu corria com ele. Corria com ele, corria com ele, corria com ele. No final, óbvio que tem outros fatores, não tô dizendo que é só isso, tá? Não entendam errado. No final da preparação, 2 semanas antes da prova, eu comecei a sentir bastante meu calcanhar. Bastante. Óbvio, tem o impacto dos treinos de crossfit que eu estava fazendo junto, era um estímulo novo para o meu corpo, provavelmente eu devia ter controlado a carga de treino um pouquinho melhor, mas isso aconteceu. Hoje, depois da meia, depois que eu comecei a entender mais sobre tênis e tal, estudar mais, ela me deu um outro. Eu falei, puta, queria um tênis sem placa. Sem querer que ela me desse, né? Eu ia comprar um tênis sem placa. Ela me deu um 1080, né, da New Balance. Bem macio. Porra, eu só uso ele agora. Eu só uso ele. Eu só uso ele. Todo treino, todo E treino. olha, e olha que louco, o 1080 eu não me adaptei. É? Eu não Puta, me eu gosto adaptei, cara. muito dele. Então, você vê como é individual? É um tênis É, extremamente macio. Eu gosto de um tênis normalmente um pouco mais firme. entendi. Entendeu? Então, assim, Entendi. cara, ele é de cada um. Em compensação, o Rebel V4 pra mim é um baita tênis deles, entendeu? A única coisa que eu, assim, o primeiro dia que o tênis me atrapalhou um pouco, que eu senti que me incomodou, foi quando eu tava fazendo o treino de tiro na semana passada e eu tive que fazer uma curva. No que eu tive que fazer uma curva, o tênis ele é um pouquinho mais largo, né? Que eu gosto, que a parte da minha frente do meu pé é mais gordinha também. Na hora que eu tive que fazer a curva, eu senti que ele meio que. Sabe quando o pé dá aquela deslizada dentro do tênis Sambada. e parece que você fica meio torto até terminar a série e você meio que ajeitar o pé ali? Eu senti que na hora que eu fazia a curva para a direita, meu pé direito fazia isso. Foi a primeira vez. Aí eu falei com a treinadora e tal, né? Amiga minha treina lá no box também. E ela falou: puta,
que não é um tênis mais assim para velocidade, né? Não é um tênis que fica tão firme no pé, tão apertadinho no pé. Eu falei, pode ser que talvez para treino de velocidade algum outro tênis seja um pouquinho melhor. Mas ele me atende, porra, super bem, assim, de treino de dia a dia, muito bem, gosto muito. Então, aí você tocou numa coisa que é legal para quem tá ouvindo. Você vê a diferença, né? Se você pegar o New Balance, não sei se você acha que é o Super Comp, que não acho que deve ser o de placa. É Fuel Cell, É o Fuel alguma Cell, coisa é. assim? É. Fuel Cell. E se você perceber ele pro 1080, o Fuel Cell ele é mais estreito, então o pé Isso. fica mais encaixadinho ali. Uhum. Por quê? Porque de fato é um tênis para você colocar velocidade, é um tênis de competição, né? E o 1080 é o contrário, é um tênis 100% de treino. Então você percebe que tem a diferença, que é aquilo que eu falei. Você pode ter o tênis de placa, que você pode até usar num treino ou outro, não tem problema nenhum, mas saber em qual tipo de treino que você vai usar. E o tênis de competição, você saber que dá para você fazer prova também com ele, mas que ele vai te deixar, é o que você falou. Se você pegar uma prova aqui em São Paulo, que é na Marginal, que vai e volta, tá tudo certo, você vai andar em linha reta, você não vai ficar fazendo curva. Sim. Agora, se você pega uma meia internacional que você fez em São Paulo, que você pega Minhocão, desce, direita, Memorial da América Latina, aí aqui esquerda, direita, Avenida Pacaembu, cara, não vale a pena você usar um tênis desse. Sim. Então, assim, Sim. tem uma leitura muito do que você quer, que isso que é legal, por exemplo, da consultoria que o Rodrigo faz. Porque ele vai entender, as pessoas vão assim, ó, eu vou fazer a maratona de Curitiba. Ela tem sobe e desce. Vou fazer a maratona de Porto Alegre. Ela é plana. Vou fazer a maratona de Nova York. Sobe e desce, ponte, vergalhão. Vou fazer Praga, paralelepípedo. Né? Cara, assim, tem um universo absurdo. E além das possibilidades, das características que cada prova tem, cada pessoa tem uma leitura do que é legal. E o que é legal para você hoje, pode ser que daqui 6 meses não seja. Pode ser que daqui 6 meses fale, cara, como é que eu usava aquele 1080? Hoje eu Sim. só consigo usar o V4, você entendeu? Sim. Então, é um desenvolvimento, assim como no cross. Se eu for lá e for comprar um tênis próprio para fazer cross, eu vou falar, cara, como é que eles usam isso? Não, e tem vários, né? Tem vários. A É, gente mesmo, tipo, tem tênis que a gente não consegue correr, né? Por exemplo, né? O Metcon 9. O Metcon nunca foi um tênis bom para treinos com corrida dentro do CrossFit, porque ele sempre foi muito duro. O duro. último tá menos duro, mas mesmo assim, mais ou menos. Só que ele é muito bom para levantamento de peso. Então a galera vê que tem levantamento de peso no dia, não vai ter corrida, não vai ter muito impacto, pum, Metcon 9. Não, tem mais corrida, vou com o Nano. Um tênis mais resistente para fazer subir na corda e descer da corda, que a gente usa o tênis. Pô, não vou usar um tênis que é frágil, porque senão vai estragar meu tênis na primeira subida. Então tem muito disso também. É isso, é isso. Então, assim, acho que a dica sempre para todo mundo, cara, não. Lembra que eu falei no começo? Não ouça o seu amiguinho, a sua amiguinha. Porque tu fala, Sim. não, esse tênis é o melhor. Você fala, cara, calma, vai lá na loja, põe no pé. Mulher ainda que tem joanete, às vezes, cara, tem pé largo, daí às vezes tem um pé chato ou tem muito arqueado. Então é importante você colocar isso, o tênis no pé, se você puder. Mesmo que você falar, vou viajar e vou trazer de fora. Vai numa loja aqui e experimenta. Cara, entendeu? Assim, daí você Sim. vê certinho qual o modelo, para a chance de você acertar é muito maior. Pô, fechou. Ricardo, muito, muito obrigado, cara. Onde é que a galera pode te encontrar nas redes sociais, te acompanhar? Fala o arroba do podcast também. Tá, o podcast é @3, o número 3, então 3 lados da corrida, né? Então estão nas principais agregadoras aí de podcast, Spotify, Google Podcast, iTunes e YouTube. E para me encontrar, daí eu acho que você vai marcar aí, porque é mais fácil, porque se eu Vai ter, né? eu vou ter que soletrar aqui, Rei Hirsch, de Ricardo, e o Hirsch, que é meu sobrenome. É difícil de soletrar, mas com certeza é único, então é Vai fácil estar tudo na de achar. descrição aqui também, é só clicar e ir lá. Pô, É muito, isso aí, muito obrigado, de verdade. O papo foi muito maneiro, muito maneiro. E legal. vou usar esse contato agora para tirar dúvidas na minha jornada na corrida aí daqui para frente. Vambora, vamos marcar um treininho também, cara, só combinar. Vamos, vamos. Valeu. Um abraço. Fechado, valeu, galera, obrigado pelo convite, um abraço. Tá curtindo acompanhar o podcast? Então não se esqueça de clicar aqui para se inscrever e receber todos os conteúdos que a gente postar, de deixar o like nesse vídeo e, se você gostou desse episódio, clica aqui, ó. Você também vai gostar desse. Já clicou?